A morte de uma estrela sempre é dramática, das pequenas até as gigantes. Na realidade, cada estrela tem um tipo de final diferente, uma vez que a massa vai variando e os processos termonucleares acabam sendo também diferentes no interior da estrela. E é exatamente a massa que funciona como roteiro do destino. Ela define quanto tempo a estrela vai brilhar, quais os elementos ela vai conseguir fundir e até que ponto ela consegue sustentar seu próprio peso contra a gravidade. Agora, um telescópio da NASA simplesmente conseguiu registrar a morte de uma estrela, em um processo que durou 25 anos. No vídeo de hoje, vamos conhecer o registro real da morte de uma estrela. A morte de uma estrela pode ser realmente um evento muito, mas muito energético. A depender do tamanho da estrela, o brilho pode simplesmente superar o da própria galáxia inteira, com bilhões de sóis somados. As menores estrelas do universo, por exemplo, vivem com uma espécie de calma eterna. As anãs vermelhas queimam combustível tão devagar que podem atravessar trilhões de anos sem entrar em colapso, o que significa que nenhuma estrela desse tipo, desde o início do universo, jamais morreu. Elas não explodem em supernovas e quando finalmente envelhecem, tendem a se apagar pouco a pouco, se transformando em anãs brancas ou esfriando como remanescentes silenciosos, quase invisíveis no escuro do espaço. Já as estrelas como o nosso Sol morrem de um jeito diferenciado. Quando o hidrogênio do núcleo começa a acabar, a estrutura interna se reorganiza e a estrela incha, virando uma gigante vermelha. Nesse processo, a estrela cresce absurdamente, engolindo o sistema planetário interno, que no nosso caso é Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente até Marte. E depois de expelir todas as suas camadas para o espaço, ela cria uma nebulosa planetária, um imenso invólucro de gás que fica visível por muito tempo depois. Não há explosão, apenas a ejeção de material. Nesse caso específico, o processo deixa para trás uma anã branca, quente e densa, que permanece brilhando por bilhões de anos, mas sem produzir fusão, brilhando unicamente pelo resto da energia incandescente dos bilhões de anos de atividade. Agora, quando falamos de estrelas realmente massivas, aí sim o universo coloca a intensidade no máximo. Essas gigantes vivem pouco, queimam seu combustível de forma muito brutal, e no núcleo elas conseguem fundir elementos cada vez mais pesados, hélio, carbono, oxigênio, até chegar ao ferro. E é aí que surge o ponto final. Fundir ferro é complicado, não libera energia e só consome. O coração da estrela perde seu suporte, colapsa em frações de segundo, e o resultado é uma explosão colossal gravitacional. Uma supernova capaz de ofuscar galáxias inteiras por alguns dias ou semanas. O que sobra depois é, se a estrela for massiva, mas não absurda, o núcleo colapsado vira uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso que apenas uma colher do seu material pesaria bilhões de toneladas. Mas se a estrela for ainda mais massiva, nem mesmo os nêutrons conseguem segurar a gravidade, e então nasce um pequeno buraco negro de massa estelar. Nesse caso, a morte não é só um fim, é um renascimento em uma das estruturas mais extremas que o universo pode criar. Mas hoje vamos focar nas remanescentes de supernova, aquelas nebulosas incríveis que surgem após a explosão de uma estrela realmente massiva. Foi ali que um novo registro da NASA surpreendeu, reunindo mais de 2 décadas de imagens para criar um time-lapse absurdamente incrível. Aqui já não estamos falando de transformações lentas, quase imperceptíveis, como costuma acontecer no universo. Estamos diante de um processo rápido em escala cósmica. E acredite, mesmo sendo possível notar essa expansão, ainda assim são necessários anos de registros para que possamos montar um vídeo que revele esse movimento com clareza. Isso porque um vídeo é nada mais nada menos que uma sequência de imagens capturadas em momentos diferentes. Então, quando fotografamos uma nebulosa repetidas vezes ao longo de vários anos e depois colocamos esses registros em um editor de vídeo, então podemos ver algo extraordinário acontecendo. Simplesmente um movimento real dessa nebulosa ao longo de vários anos. Em outras palavras, isso aqui que estamos vendo não é uma animação ou simulação, é um registro real,
feito com muita paciência ao longo de várias décadas, nesse caso mais precisamente 25 anos. No caso da supernova Kepler SN 1604, o drama é ainda mais especial. Estamos observando em câmera acelerada as marcas de uma explosão que aconteceu há mais de 400 anos, mas cujos detritos continuam se expandindo como uma onda de choque colossal atravessando o espaço. Tudo começou em 1604, quando os astrônomos ao redor do mundo notaram uma nova estrela brilhando no céu, repentinamente, onde antes não havia nada. Hoje sabemos que aquilo não era uma estrela surgindo, e sim uma estrela morrendo, um efeito tão energético que pode ser visto a olho nu aqui da Terra. Aquela luz histórica foi um anúncio de uma supernova, e o que restou dela é uma nuvem em expansão, uma remanescente que ainda cresce e muda diante dos nossos instrumentos. E é aqui que entra um dos detalhes mais impressionantes. É possível enxergar o movimento real, mas só com paciência. Um vídeo, afinal, é uma sequência de imagens feitas em instantes diferentes. Então, quando telescópios como o Observatório de Raio-X Chandra da NASA registram a mesma região do céu repetidas vezes ao longo de décadas, essas fotos do tempo podem ser alinhadas e sequenciadas. O resultado é um time-lapse verdadeiro, em que vemos o gás ejetado avançando como se o universo finalmente estivesse se mexendo para nós. O time-lapse divulgado reúne 25 anos de observações, com registros feitos em 2000, 2004, 2006, 2014 e 2025. Mesmo sendo um intervalo pequeno em termos cósmicos, é suficiente para mostrar mudanças surpreendentes, porque esse remanescente está se expandindo a velocidades enormes. Isso só é possível graças à combinação de resolução, continuidade de observação e o fato da SN 1604 estar a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Longe, mas próximo o suficiente para detalhes estruturais possam ser medidos com precisão. Mas talvez o ponto mais importante seja entender que tipo de explosão gerou esse remanescente específico. A supernova de Kepler é um tipo de supernova do tipo 1A. Nesse cenário, não é uma estrela supermassiva que colapsa no fim da vida. Em vez disso, o protagonista é uma anã branca, um núcleo remanescente e extremamente denso de uma estrela parecida com o Sol, dentro de um sistema binário. Com o tempo, essa anã branca rouba a matéria da estrela companheira. Ela vai acumulando massa até alcançar um limite crítico em que sua estrutura deixa de ser estável. A consequência não é um colapso em um buraco negro, mas sim uma explosão termonuclear catastrófica. Estudos anteriores mostram que o material ejetado pode atingir velocidades de até 8.700 km por segundo. Em outras regiões, a onda de choque se move em faixas de aproximadamente 6.770 km por segundo e 1.790 km por segundo, algo em torno de 2,5% da velocidade da luz. Esses números são absurdos e ainda assim perfeitamente mensuráveis quando você compara imagens de anos diferentes e mapeia a posição das estruturas. A verdade é que com o passar dos anos, todos esses detritos liberados vão se dissipando e se misturando no meio interestelar. E é por isso que registrar todo esse movimento é tão interessante, porque um dia ele vai deixar de existir. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!